Pessoal, você que tá chegando aqui no nosso canal da Antecipa, eu vou pedir a você se inscrever, deixa o like, nos ajude a crescer. O nosso conteúdo aqui é diferente, é a realidade da área de segurança do trabalho, sem esse assunto muito técnico, é um assunto voltado mais para a realidade que você vive no dia a dia. Segue o Antecipa nas redes sociais, no TikTok, LinkedIn, no Instagram, e seja inscrito aqui também. Wesley, tudo certo, meu irmão? Tudo tranquilo, meu irmão. Ó, estão falando que a gente... Mas antes de você falar, só lembrar a galera também, a gente tem um grupo no WhatsApp. Boa. Grupo não, na verdade, o canal do WhatsApp. Então segue a gente também lá no nosso canal do WhatsApp lá também, que a gente sempre tá colocando novidade. Mas fala aí, Sérgio. Aqui nos comentários, como nós paramos para acompanhar nossos seguidores, estão falando que desestimulamos as pessoas a entrar na área de segurança do trabalho. Isso é uma mentira. E eu vou começar aqui falando sobre isso. É uma mentira. Nós falamos uma realidade para vocês. Então, assim como nós falamos uma realidade que por vezes pode ser dura e que os profissionais não gostam de ouvir, nós vamos falar também uma realidade aqui voltada para os pontos positivos da área de segurança do trabalho. Primeiramente, falando aqui sobre o mercado para técnico em segurança. Técnico em segurança, um ponto que eu considero positivo, que nós aqui conversamos antes até de iniciar o vídeo, chegamos no consenso. É a alta demanda que o mercado oferece hoje. Ao meu ver, é um profissional que, por ter uma demanda exigida por lei, isso já vincula, que é difícil ver uma outra profissão de nível técnico que tem essa exigência por lei. Eu não lembro de alguma. Não sei se você recorda também. É uma atribuição, né? Técnico de enfermagem, por exemplo, para a área de saúde, né? Tem que ter, por exemplo. Mas é focado em um segmento, vamos dizer assim. Agora, o técnico de segurança não. Todos os segmentos, dependendo do grau de risco, quantidade de colaboradores, de trabalhadores, precisa ter 1, 2, 3 ou mais técnicos de segurança do trabalho. Eu acho que não tem uma outra profissão, ainda mais de nível técnico, que se exija dessa maneira. Acho isso bacana. E sem contar a questão que hoje o Ministério trabalha cada vez mais com as fiscalizações, você vê muitas empresas que não têm essa exigência, mas já tem esse profissional. Então a demanda por ele continua sendo alta. Na minha opinião, isso é um ponto positivo. Tu pensa o contrário? Não, eu iria falar exatamente isso. Por exemplo, o grupo de WhatsApp, eu participo de alguns grupos de WhatsApp. Todos os dias tem lá vagas e muitas das vezes a gente tem até dificuldade de encontrar técnico de segurança para indicar. Primeiro porque boa parte dos técnicos que eu conheço estão empregados. Sim. Né? Então às vezes tem essa dificuldade. Segundo, que às vezes a gente encontra muitas pessoas formadas. Hoje a gente tem muitos técnicos formados, mas nem todos têm experiência. E querendo ou não, muitas das vezes aquela vaga exige uma necessidade de uma experiência, porque às vezes não é só experiência na área, né, Sérgio? Sim. Porque às vezes a gente fala isso aqui, já falou isso aqui algumas vezes. Às vezes o cara é top na área de construção civil, área de mineração, mas o cara nunca trabalhou numa indústria química. Exato. Então, assim, é um outro segmento com outras características e às vezes o recrutador, ele quer alguém direcionado ali para aquele segmento e às vezes você não tem uma pessoa ali que você lembre de primeira ali para você poder indicar, né? E às vezes também às vezes não, né? O trabalho do técnico de segurança também é de uma grande responsabilidade. Então, para o profissional, muitas das vezes ele assumir aquela responsabilidade ali, sem ele ter o mínimo de experiência, ele acabou de sair do curso técnico, ele não teve nenhuma experiência, é complexo também para o empregador estar contratando, né? Então, assim, vaga é o que não falta, cara. Eu vejo muita vaga para técnico de segurança. Para você ter uma ideia, semana passada, 2 vagas, assim. Eu indiquei 2 pessoas para 2 vagas. Uma está em processo aí, pode ser que avance ou não. A outra acabou não sendo aprovada, mas... Duas vagas aí que eu indiquei semana passada. Eu acho que o que acontece? O início realmente é árduo. Parece que a galera não entende isso quando nós falamos. Pra você começar é um pouco difícil. Mas mesmo. é qualquer profissão, né, cara? Qualquer profissão é sim. Mas, qualquer assim, profissão. É porque... Tirando o médico, né? Porque o que acontece, velho? Quando nós fizemos um caminho que naturalmente é o caminho certo. Você estudar quando é novo, que você ainda tem uma margem ali, que você talvez não tem tantas contas, é só você, é solteiro. Aí você acaba aceitando um estágio que não vai te pagar tão bem, ou então uma vaga como auxiliar técnico. Que aí depois você vai crescendo na carreira, e aí você vai tendo vagas melhores e você não aceita mais essas vagas com salário baixo. Porém, quando você já quer fazer uma transição, digamos, você já tem seus... Não sei a tua idade, mas seus compromissos, família, mulher, esposa, aluguel, é difícil. Você às vezes você pode abrir mão para poder fazer um estágio, para ganhar um salário que de repente porque às vezes você tem um trabalho que é árduo,
Às vezes você tem um trabalho que exige ali um esforço físico seu. Sim. E aí você fala assim, pô, cara, isso aqui a longo prazo não vai ser interessante pra mim. Não, eu conheço muita gente que o cara até ganha bem. Dando um exemplo aqui aleatório. Às vezes o cara é um excelente pedreiro, ganha bem, mas o cara fala assim, pô, cara, já tô com a idade aqui que de repente preciso de um trabalho um pouco mais intelectual, que tenha menos esforço, exija menos esforço físico, vou fazer uma transição. Eu até conheço um cara aqui próximo, ele não era pedreiro não, mas ele era um cara de área de... Como é que fala o nome? Trabalhou numa empresa próxima aqui que você já até trabalhou, mas não vou citar o nome não. Ele trabalhava na área de segurança patrimonial. O cara já foi supervisor, etc. Ele ficou desempregado um tempo e tal. Aí ele falou assim, cara, tinha que viajar muito, que ele trabalhava de supervisor e tal. Ele falou, cara, eu vou fazer o técnico de segurança. Ele fez uma transição. Aí ele falou, pô, hoje eu tô ganhando bem menos do que eu ganhava, mas hoje eu tenho uma qualidade de vida melhor. Trabalho perto de casa, etc. Então, é mais complexo pra quem tá. Mas tem muita vaga. Senão a gente vai até fugir do assunto e é bom a gente fazer um vídeo sobre isso. Sobre carreira, né? Transição e dicas também pra quem está entrando no mercado, que a gente vê uma galera aí nos comentários que às vezes, poxa, eu não tive a oportunidade. É até um tema bom pra gente poder tratar no próximo aí, tá, galera? Mas assim, é boa, Sim. porque a galera às vezes acaba achando que não é bom por isso, porque já tem uma profissão, como o Hélio falou, que ganha melhor, mas que se exige mais teu esforço físico, aí você tem que fazer essa transição para a área de segurança. Quando você já começa jovem, que você tem essa margem, como eu estava citando antes, você vai chegar depois de uma certa idade, aí, seus 20 e pouco, 30 anos, com vagas boas na área, você podendo escolher. Realmente, isso acontece, tá, gente? O início é árduo, é difícil, mas depois você pega experiência, você faz o teu network, você vai ver que sempre vai aparecer boas vagas e é uma área que, de fato, comparada às outras, ela traz essa vantagem. Uma outra vantagem também é a questão da remuneração. Se comparado com algumas profissões. Por exemplo, eu já trabalhei em um local que eu ganhava mais que quem era formado em engenharia, administração, que estava no RH. Já ganhei mais que químico, que estava na qualidade. Eu não digo nem que é a remuneração, eu digo que é uma formação rápida com uma remuneração que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, por mais que a gente reclame do valor, é maior do que muitas das vezes quem está em outras profissões e às vezes até com um curso superior. Exato. Né? Exato. Eu conheço pessoas, por exemplo, são formadas em administração, são formadas em RH, por exemplo, e que o técnico de segurança ganha mais do que esses profissionais, por exemplo. Sim. Entendeu? Então, Logística. por mais que a gente reclame, que a gente fala assim, pô, 3 mil reais o técnico de segurança, 4 mil, mas tem gente formada em administração ganhando 1.800 reais. Tem gente formada em logística que tá ganhando 2 Vocês falam assim, vocês falam muito mal, mas existem profissões. Tá aí. Quem é formado em administração ganha menos que técnico de segurança trabalha. Quem é formado em logística ganha menos que o auxiliar de segurança trabalha. Isso é verdade. É sério, hoje tem profissões no mercado que desvalorizaram demais, cara. Tem gente formada em administração ganhando 1.800 reais, 2 mil. Mas muitas. Muitas. Porque essa graduação de administração pega o cara, auxiliar de PCP, assistente de RH, assistente de departamento pessoal. Auxiliar de logística. Auxiliar de logística. É o que acontece mesmo. Acontece, na prática é isso. Mano, papo 10. Tava conversando com uma pessoa, deve ter umas 3 semanas. Não tô menosprezando, tá? Isso aqui não é menosprezando não, mas é só um fato. Motorista ele. Aí ele entrou em algum assunto comigo, ele falando assim, não, eu tive que cancelar meu CRA. CRA é o Conselho Regional de Administração. Eu falei, você é formado? Sou formado em administração. Cara, formado em administração, não tem emprego, ele tá trabalhando de motorista de caminhão. E tá ganhando mais do que várias pessoas formadas como ele, como administrador, pô. Amigo nosso que fez aniversário há pouco tempo aí, fez administração, tá fazendo técnico de segurança. Tô mentindo? Eu sou 4 anos de carreira. 4 anos fazendo administração, agora tá fazendo técnico de segurança. Então, assim, tem muitas graduações, gente, que a pessoa investe 4 anos, aí é que nós estamos falando aqui. 4 anos, por vezes o valor da graduação mais alto que o técnico, né, na maioria das vezes. E aí o retorno do técnico ali, que por vezes 1 ano só. Hoje tem um monte de curso que tu faz 6 meses, cara. Tem mesmo? Tem, online tem, pô. Doideira, né? E onde a CL tá ganhando mais. Oi?
Peão da obra da Serra tá ganhando mais que Tá, que pô. é formado em administração. Tá, pô. Tá. Sério? Tem muita graduação. Não, mas por exemplo, tu vai valoriza- fazer o técnico, tu vai fazer o técnico. Por exemplo, eu mesmo, na técnico época. ganha mais que o pedagogo. Cara, vou te. Verdade. Pior que é verdade. É, pô. Pior que é verdade. Verdade. Ó, quando eu fui fazer o técnico, eu lembro que eu fiz foi por causa disso. Eu lembro que eu fiquei assim. Eu falei assim: tem um monte de gente formada em administração aí. Por exemplo, na época, o técnico de segurança tinha um salário que era na média, na época era R$1.500. Pô, tô falando, gente, tem gente assistindo aqui, eu tô falando de uma época que o salário mínimo era R$400. R$415, 2008. A média, assim, das pessoas que eu conhecia que trabalhavam como técnico de segurança ganhava R$1.500, ou seja, 3 salários. Colocar hoje, R$4.500. Tem vaga para área administrativa, tem área para área financeira, tem vaga para área financeira para ganhar R$2.500. É, ué. Hoje, tô atualizando aquele valor, ou seja, atualizando aquele valor, o técnico tá ganhando mais do que um analista financeiro, Exatamente. que um analista de RH. Exato. Então, por mais que a gente critique aqui o salário do técnico de segurança, a gente faz vídeo aqui criticando, Pela como a responsabilidade. gente falou que tem amigo nosso que tá preferindo fazer Uber do que trabalhar Sim. como técnico de segurança, Mas que é também- uma verdade. É uma verdade. Porém, tem muita profissão aí ganhando muito menos do que o técnico de segurança trabalha Tem, também. pô. Então é uma profissão, vocês falam que a gente só fala a parte negativa, a gente tá falando a parte positiva, que você tem uma formação rápida. Poxa, Wesley, tô querendo... Pô, então se você quer... Eu aconselho isso. Pô, tô com 18 anos, tô em dúvida do que fazer na faculdade, porque, por exemplo, quando eu fiz 19, tava com 19, tinha saído do quartel. Aliás, eu tava com 18 no quartel, eu tinha feito o Enem na época, tava começando. O Enem ainda não era igual hoje, né? Funciona hoje. Mas na época eu ganhei uma bolsa pra faculdade, mas eu não sabia o que fazer. Falei, pô, vou fazer administração, vou fazer o quê? Aí eu fui pro quartel, falei, quer saber? Vou fazer o técnico em segurança do trabalho. Uma formação rápida, que vai me dar um dinheiro que eu tava querendo, era carvão. No final, gente, a gente quer carvão, quer o dinheiro pra poder pagar a conta. Entendeu? É isso que a gente quer. Então eu pensei assim, falei, cara, vou... E assim, eu falo até abertamente aqui, cara. Minha esposa é formada em administração. Eu sempre tive uma remuneração maior do que a dela sendo técnico, trabalhando como técnico. Porque as pessoas não valorizam, cara. A área de administração é muito desvalorizada. Aqui a gente não tá criticando a profissão de administração. Falando a realidade. Ó, outra situação, eu tava conversando com uma pessoa, a gente conhece lá, eu e minha esposa. A gente nem sabia, cara. A pessoa é formada em administração também, conhecida nossa. Ela, poxa, eu nunca tive oportunidade pra poder trabalhar na área. Tá trabalhando no comércio. Trabalhando no comércio. Então, tá com 18 anos, 19 anos, quer uma remuneração rápida. Tem tempo pra poder se sacrificar, pra de repente começar ganhando um pouquinho menos, mas depois você consegue alcançar um valor maior. Porque mesmo que tu ganhe 1.000, vamos supor, dificilmente, né, cara? A gente vê uma vaga ou outra, mas dificilmente uma vaga de técnico de segurança vai ser R$1.800. Raro, raro. Na maioria aí, pelo menos, quando tá pagando pouco, Sem é contar R$3.000 pagando pouco. O risco, né, Wesley? Porque a produção de segurança tem o piso que protege. Então, Sim. assim, o cara vai assumir o risco. As empresas hoje não estão correndo com esse risco. Então, assim, no mínimo, tu vai ganhar aí uns 3 pau. Num curso que tu vai fazer em 1 ano, cara. 1 ano e meio. Vamos botar, beleza, vai fazer num Senai, na Senac na vida, que ninguém mais faz isso. Mas vamos supor que você vai fazer lá no Senac ou no Senai. Que até Senac agora é tudo EAD, não tem mais praticamente presencial. Aí tu faz 18 meses aí, ou então tu faz 1 ano aí num outro curso aí de esquina. Tu já pode pegar, de repente, uma experiência aí, tu pega uma vaga aí de 3.000, em vez de tu tá ganhando 1.800. A administração é 880. Eu conheço uma amiga minha aí. Exatamente. Conheço uma amiga minha que é diretora na Espanha. Fez administração na Rural. Aí faz uma certificação Sabe que financeira aqui, tira um... Entendeu? Tira Sabe qual área da Você administração? pode acomodar, né? Sabe qual área da administração que eu vejo que flui bem? Agora, técnico de segurança, uma pessoa formada em administração pode ser um CEO de uma empresa. Exatamente. Um engenheiro de segurança nunca. Nunca vai ser um CEO de uma empresa. Só se for a empresa dele, né? Entendeu? O técnico, a graduação em segurança do trabalho é aquilo. Você nunca vai estar abaixo, mas você nunca vai estar no topo. É, no meio. Você vai estar sempre no meio. É. Agora, essas outras graduações, administração, essas outras coisas aí, ou tu tá lá embaixo, tu tá lá no topo. É. Entendeu? A administração, eu percebo que muitos profissionais se desenvolvem bem na área de administração quando vai pro RH. Financeiro Porque também. normalmente o cara depois vai pra uma gerência, entendeu? E ele, pra migrar, um cara do RH, eu conheço pessoas que eram do RH e se tornaram CEO. Agora, da Consegue? segurança do trabalho, não consegue. Exato. Pô. Agora, por outro lado,
acho que aí é o terceiro ponto positivo. Acho que a segurança do trabalho é uma das profissões, não é a maior, mas é com mais facilidade de você empreender. Pô, claro. Não, até E sem você ter a necessidade de ter um grande investimento. Desculpa, pode falar. Até falando aqui das outras profissões, só pra situar a galera. Só pra situar. Técnico de segurança do trabalho hoje. Ganha mais farmacêutico. Ganha mais que biólogo. Pô, farmacêutico aqui de Paracambi, pô. Coitado, eu já vi o contra-cheque deles, pô. Não ganha mais técnico de segurança, não. Não ganha, pô. Sério? Não ganha. Assim, é uma profissão. Na moral, é uma profissão. Tem suas dificuldades, mas se você pegar uma empresa boa, que é a. Hoje Farmacêutico trabalha sábado e domingo, hein? Biólogo. O que você mais vê biólogo é fazendo análise em laboratório. Todo respeito, sabe? Então, assim, uma profissão boa como a gente tá citando aqui. É a questão de empreender, na minha opinião, das melhores. É até difícil citar algum melhor de segurança. Porque, tipo assim, o cara que é formado em administração... Gente, a gente tá citando administração, que a maioria das pessoas fazem administração. Vou citar administração, não. Vou citar direito. Direito é uma profissão... Igual eu falei, quantas pessoas você conhece aí do seu círculo de amizade que já saiu da faculdade e inaugurou aí um escritório bombando de cliente? Não conhece. Só se herdou cliente do pai, do tio, do primo, fechou uma sociedade com alguém que já tinha clientela. Se não, cara, tu tem que ir de pouco em pouco. Aí, por quê? O cara, por exemplo, o cara é advogado. Ele pega um processo meu, pô, ele vai receber daqui a 9 meses, daqui a 1 ano, daqui a, de repente, até anos. Então ele tem que ir fazendo uma clientela, fazendo, pra daqui a pouco todo mês tá caindo dinheiro. Então, não sei se você já viu, se possivelmente já viram no Instagram que tem aquelas perguntas, qual a sua profissão? Mano, o que eu mais vejo, pessoa formada em direito, quanto você tá ganhando? 4 mil, 5 mil. Não tô desmerecendo, não tô falando que 4 mil, 5 mil reais é pouco não, gente. Mas tu estuda 5 anos, tu faz uma prova difícil pra caramba, pra ganhar com o técnico. Tu tá ganhando 4 mil reais que um técnico de segurança ganha. É isso mesmo. A gente fala dos 3 mil, tem a galera do 3 mil. Aí vem o pessoal fala assim: de onde eles estão tirando isso? Eu ganho mais do que de 6. Beleza, tu ganha. Mas tem um monte de gente ganhando em 3 mil. Mas essa é a verdade. Acima de 6 é exceção. Agora vamos botar o cara ganhando na média: 4.500, 5 mil reais. Um técnico aí. É o que tem advogado ganhando aí, cara. Que tem gente formada em administração que sonha em ter esse salário. Entendeu? Então, já parte desse princípio. E é uma área que, se você, por exemplo, se você montar uma consultoria, pô, o cara faz um PGR, o cara é técnico de segurança, ele assina um PGR, é treinamento. Vários treinamentos. Agora, o cara que se especializa igual você em sistema SOC, em social, consultoria o tempo inteiro. Assistência técnica em perícia. Se você tiver um bom network, tiver domínio e conhecimento, cara, toda hora tá pingando um dinheirinho pra você, mano. Tá mesmo. Isso é entendeu? verdade. E tem gente, pô, a gente tem até veio com a gente aqui o Francisco, por exemplo. Francisco, ele, pô, desde que eu conheço o Francisco não trabalha de carteira assinada, CLT. Dá um treinamento hoje aqui, dá um treinamento ali amanhã, tá fazendo isso aqui, pré-serviço aqui, pré-serviço ali. E vive, cara. Conheço um monte de gente assim. Que vive só de treinamento, por exemplo. Porque tá certo. Todo mês, toda semana tem treinamento, 4, 5 treinamentos. Vários. Entendeu? Então, uma área que você, por exemplo, eu já trabalhei numa empresa de consultoria, foi onde eu fiz estágio. O cara era dono de uma empresa de consultoria. Pô, na época, a empresa era bombada lá na cidade onde a gente morava. Pô, o cara tinha carro do ano na época, tudo. Morava numa casa top. Qual a formação dele? Técnico de segurança do trabalho. Porque ele paga o médico, paga o engenheiro para assinar. E que, de repente, se ele fosse formado em administração, se ele fosse formado em outra profissão, ele não ia conseguir. Contabilidade. Contabilidade tem bastante empregabilidade. Mas contabilidade é igual o direito também. Já tem aqueles contadores ali pra tu entrar naquela... Entendeu? Por exemplo, aqui em Paracambi, não precisa citar nome. A gente tem vários contadores aqui conhecidos aqui. Se forma em contabilidade aí pra ver se tu consegue... Os caras já vão na galera, já que é conhecida na cidade, porque o pai já fazia com fulano, com ciclano. Não, já faço com fulano. A pessoa às vezes nem olha, não sabe nem se o trabalho é bom. Mas a pessoa já tem nome já na cidade já. Pra tu criar sua clientela é difícil, cara. Agora, segurança do trabalho, não. Tu chega numa cidade, quantas consultorias tem numa... Ó, se você for ver contabilidade aqui em Paracambi, eu não sou de Paracambi. Mas já trabalhei aqui 6 anos aqui em Paracambi. Mano... Deve ter aí, sei lá, umas 10 contabilidades. Quantas consultorias tem na cidade? Se for botar... Com estrutura só tem 2.
Mas se tu for ver as Tem umas pequenininhas, tem uma galera pequenininha aí fazendo, empreendendo. Tem. Mas com estrutura temos duas. Tem duas. Sendo que uma já pega aí quase 70% da cidade. Isso. E a maioria das cidades é assim, cara. Por exemplo, eu morava lá em Magé, era uma consultoria só, que tipo, pegava 90% dos clientes e depois aí tinha uma outra que era pequenininha. Esse mesmo. É desse jeito. Porque tem poucos profissionais que empreendem, a maioria fica no CLT. Ou seja, é uma área boa pra caramba. É. Tem gente que se especializa em treinamento de empilhadeira. Conheço o cara que só dá treinamento de empilhadeira, por exemplo. Com certeza. Tem cara que se especializa em NR12. Trabalha em altura, Entendeu? resgate. Tem gente que se especializa em espaço trabalha. confinado. Normalmente a galera se especializa assim, né? É o NR33 e NR35, por resgate exemplo. industrial, é o combo. Entendeu? Tem galera que é só primeiro socorro, combate a incêndio. Tem Entendeu? gente que é só questão de máquina. Esses de máquina são os melhores. Que aí pega empilhadeira, pega ponte rolante, pega trator. Mano, esses caras ganham muito dinheiro. Tanto que a maioria das consultorias, se você for perceber, TTA. mano, se você perceber, a maioria das consultorias não são engenheiros de segurança do trabalho, não são médicos. Pode até ter. Não tô falando que não tem, mas a maioria é técnico de segurança, advogados. Tem uma menina, a Amanda, que a gente entrevistou aqui, fisioterapeuta. Exatamente. Tem uma galera da fisioterapia vindo pra segurança do trabalho. Devagarzinho, nego não tá nem percebendo. Tudo é dinheiro, pô. Por causa da ergonomia, os fatores psicossociais, essa galera tá vindo para de segurança do trabalho. E em breve vai vir mais gente, velho. Entendeu? De psicologia vai vir. Exatamente. Quando voltar mesmo com força. Exatamente. Psicossociais. Exatamente. Aí essa galera já vem com viés de empreendedorismo e que é uma área muito boa de empreender, cara. É mesmo. Muito boa. Que na parte do direito, que a gente citou aqui, já é mais difícil, por quê? Por que acontece isso? Advogado é complicado. Você já se adapta a um advogado pra tu mudar, é complicado. Então, aconteceu até comigo. Eu tenho uma menina que algumas situações que eu precisei, ela me atendeu, depois eu fui fazer com outra pessoa. Eu senti a diferença. Aí eu falei, pô, a próxima situação que eu tiver, vou continuar com a que me atende aqui sempre aqui. E aí fulano já pensa assim, pô, meu pai sempre foi com esse advogado aqui, então vou só com isso aqui. Segurança do trabalho, não. O cara olha preço, indicação. Isso aí. Entendeu? O contador. O contador. Ou às vezes na cidade só tem aquela opção, o cara vai na casa ali. Às vezes o cara bota Google. Empresa de consultoria, por exemplo, a gente tá tendo a obra da Serra ali, o cara coloca empresa de consultoria Paracambi. A que tiver a melhor ranqueada ali no Google ali vai fechar, pô. É isso mesmo. E isso acontece direto. O contador faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Pô, eu falo porque eu tenho uma pizzaria, né? Tem outros franqueados, né? Mais 20 e poucos franqueados. Todos da segurança do trabalho foi o contador que indicou. Todos. Os caras não sabem, mano. Os caras Exatamente. sabem. Empresário. E o contador, a gente tem que fazer um vídeo sobre isso, né? O contador é aquele cara também que as empresas confiam de olhos fechados, né? Na maioria das vezes. O cara fala assim, não, tem que enviar o e-social. O que é isso? Liga pra fulano de tal aqui. A empresa não tá nem aí, vai lá, liga, fecha o serviço. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, voltando ao ponto. Então, são as 3 qualidades que a gente entendeu aqui, né, Sérgio? Qual foi o primeiro ponto? As 3 qualidades que nós entendemos foi o seguinte, a questão da demanda do mercado, se ela existe, ela tem até a parte vinculada por lei, que é difícil uma outra profissão técnica ter, até de nível superior. A questão também da valorização, por mais que seja árduo no início, depois do teu salário, ainda mais se comparado com outras profissões técnicas, tende a ser mais alto, e mais alto até que algumas graduações, como nós estamos aqui, biólogo, administração, coitado, logística, técnico de segurança ganha mais. E por fim, a questão de empreendedorismo, que de fato é difícil você ver uma profissão que dá para empreender tanto igual a área de segurança do trabalho. E que tem tanto potencial para crescer, tá? Exatamente. Porque não é só questão de... E também tem um detalhe. Pizza. A pessoa compra se ela tiver com vontade de comer pizza. E nem todo mundo gosta de pizza. E tem dia que você fala assim, eu não quero comer pizza, tô fazendo dieta. Agora, NR não, filho. Tá na lei. Tá na lei. Tu tem que seguir, filho. Se tu não seguir, tu pode... Entendeu? Tá na lei. Tem que ter o PGR, tem que ter o PCMSO. Então ela pode não fazer comigo, mas vai fazer com você. Não, tá na Com lei. alguém ela vai fazer. Hoje eu te... A pizza, hoje não tô com vontade de comer pizza não, vou comer cachorro quente, vou comer hambúrguer. Agora, não tô com vontade de fazer o PGR não. Cara, tu tem que fazer, uma hora tu vai ter que fazer. Entendeu? Não tem muito... Hoje eu tive um treinamento da parte de contabilidade lá na franquia. Pô, falar de segurança do trabalho. O contador foi lá, falou de segurança do trabalho. Tem jeito não, cara. Não tem como escapar não. Ainda mais agora com... Agora não, um tempo já com a do social.
Não tem como correr, pô. Os dados são tudo cruzados. Sim, O contador já vê a questão de receita, já vê uma partezinha falando sobre segurança. Não tem pra onde correr. E a exatamente. tendência é essa demanda por esse mercado crescer cada vez mais. Isso é bom pra gente. Galera, ó, gostou das dicas? Se inscreve no canal, valeu? Papo reto sobre segurança do trabalho, somente aqui no Antecipa. Se inscreve no canal, deixa o like, deixa mais sugestão de vídeo. E se você gostou, comenta. Se não gostou, comenta também que nós vamos continuar nessa pegada, valeu? Forte abraço, tamo junto.